tarde. Boa Obrigada tarde. mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. Vou-lhe então perguntar qual é a sua atividade profissional. Então, eu sou intermediário de crédito, portanto, é uma atividade que só foi legislada em 2018, portanto, até então éramos vistos como uma espécie de consultores, atualmente já é uma atividade regulada pelo Banco de Portugal e basicamente o que nós fazemos é tentar fazer, precisamente como o nome indica, a intermediação entre os clientes e os bancos. Ao invés dos clientes andarem a ir a banco um a um, nós fazemos esse serviço. Vocês têm alguma lista de bancos com quem trabalham ou têm livre acesso no sentido de, quando aparece uma proposta, o Pedro contacta a rede bancária ou tem alguns protocolos, acordos? Como é que funciona no caso do cliente pedir ajuda? Sim, é assim. Existem dois tipos de intermediários de crédito em Portugal, o vinculado e o não vinculado. Nós somos intermediários de créditos vinculados e a maior parte em Portugal assim é. Nestas situações o que acontece é que nós temos que ter previamente um contrato de vinculação com o banco, com a instituição bancária. E nós temos com quase todos os bancos em Portugal. Há apenas dois bancos que não trabalham com intermediários de crédito, os outros de uma forma geral estão a trabalhar. Uma empresa que seja intermediária de crédito não vinculada pode trabalhar com todos. Qual é que é a diferença? É que no caso dos intermediários de crédito vinculados, nós estamos proibidos pelo Banco de Portugal de cobrar aos clientes, portanto nós não podemos cobrar qualquer valor, nós vamos sempre receber do banco que o cliente acabou por escolher, dentro daquelas propostas que nós enviamos, e esse banco vai nos pagar. No caso do intermediário de crédito não vinculado, é como se fosse um serviço de consultoria em que nós fazemos um contrato de prestação de serviços, acordamos os dois um valor e depois vai-me pagar para eu ir fazer essa pesquisa e posso fazer em todos os bancos, com aqueles com que trabalham os intermediários e os que não trabalham, porque nesse caso o banco não irá pagar nada, será sempre o cliente a pagar. Ok. Quando o cliente chega a vós e pede ajuda, no sentido de tentar que lhe conceda um crédito, qual é o procedimento? Que documentos são necessários, assim por alto? Sim, numa primeira fase o que nós pedimos são a declaração de IRS, a nota de liquidação, os 3 últimos recibos de vencimento e o mapa de responsabilidades de crédito, que é o que faz mais confusão às pessoas. O mapa de responsabilidade é um documento onde nós conseguimos aceder à informação de crédito que existe. E como é que as pessoas obtêm? Como é que as pessoas obtêm esse documento das responsabilidades de Sim, crédito? nós pessoalmente mandamos um link diretamente, mas qualquer pessoa que queira aceder, se for ao Google e pesquisar mapa de responsabilidades de crédito do Banco de Portugal, o primeiro link onde acedem, que é um link da página do Banco de Portugal, através da password das finanças, conseguem aceder ao seu mapa de responsabilidades e perceber em que pé é que está. E às vezes há algumas surpresas, há pessoas que têm lá algumas surpresas que desconhecem. Ok, não sabia. Sabia como é que se conseguia o imagina. mapa, não sabia dessas pequenas surpresas. Olha, já não. aconteceu desde situações de haver incumprimentos que as pessoas desconhecem, porque são valores muito baixinhos às vezes, e os bancos não correm atrás desses valores baixinhos, mas não entram em contato com as pessoas, e as pessoas desconhecem que isso acontece, então só quando vão precisar de crédito é que percebem que isso acontece. Acontece muito, por exemplo, cartões de crédito que as pessoas deitaram para o lixo, já não usam, mas como não deram baixa deles, eles continuam a aparecer lá como ainda existindo, coisas daqueles supermercados e por aí fora. É muito comum acontecer coisas dessas e as pessoas ficam algo surpreendidas com créditos que achavam que não tinham e eles aparecem lá. Olha, a concessão de crédito, e presumo que estejamos a falar no âmbito do crédito à habitação, é? Sim, exatamente. A concessão de crédito, fazendo aqui uma ponte entre o momento em que as taxas de juro não estavam ainda a subir, não estavam ainda neste sentido ascendente, e agora? Acha que há mais facilidade ou os bancos começaram a dificultar um bocadinho mais a vida a quem quer crédito? Mais ou menos, é assim. Os bancos não estão a dificultar nada, a meu ver. Existe neste momento uma diretriz imposta pelo Banco de Portugal que os bancos têm que cumprir. Ao contrário da última crise, por exemplo, em 2008, os bancos fecharam mesmo a torneira do crédito, como costuma dizer. Portanto, os bancos não estavam dispostos a emprestar e só emprestavam mesmo em situações excepcionais, quando era um excelente cliente, porque eles não queriam efetivamente conceder mais crédito. Não é o que se passa agora. Os bancos estão perfeitamente disponíveis para emprestar, têm muita liquidez, querem emprestar tanto para crédito à habitação como para outro tipo de produtos, mas existem regras a cumprir impostas pelo Banco de Portugal desde 2018, nomeadamente o cálculo da taxa de esforço em stress, que é
ou seja, o Banco de Portugal obriga os bancos a assumirem na análise uma eventual subida da Euribor. Até setembro do ano passado, essa eventual subida era de 3%. Portanto, isto foi criado numa altura em que a taxa estava negativa e o Banco de Portugal queria perceber se eventualmente a Euribor subisse mais 3%, se a pessoa tinha capacidade para pagar ou não. Isso alterou em setembro e agora esse aumento é de 1,5% e não de 3%. Mas isso tem que ser cumprido pelos bancos. Portanto, independentemente dos bancos estarem com liquidez e estarem com disposição para emprestar, o facto das taxas terem subido faz com que muita gente, neste momento, não tenha capacidade para ter o crédito de habitação e que tinha há 2 anos atrás, por exemplo. Mas não é bem o banco não quer emprestar, o banco tem que cumprir a diretriz do Banco de Portugal e então, se ultrapassa aqueles rácios, o banco tem que dizer que não. Ok. E ainda denota que há muita gente ainda a procurar neste momento, ou sente que as pessoas estão mais receosas e estão um bocadinho mais calmas, no sentido de pedir crédito à habitação? Há menos procura para crédito novo. Efetivamente, há menos procura, mas não tão pouca como eu achei que pudesse acontecer. Confesso-lhe que quando as taxas começaram a subir, eu imaginei que pudesse haver uma retração maior. Mas ainda assim a verdade é que apesar de haver muita gente com dificuldade, há também muita gente com dinheiro. E como não há tantas casas quanto isso, há poucas casas para venda, por isso é que nós continuamos, apesar da subida, a não registrar descidas do preço das casas expressivas, apesar de haver menos gente à procura, continua a haver gente à procura. O fenómeno que se mudou no último ano, em 2024, que fez realmente diferença, foi as transferências de crédito. Porque finalmente as pessoas abriram os olhos à possibilidade de transferir e de melhorar as condições, mas foi preciso as taxas começarem a subir para que efetualmente acabasse um bocado com a inércia que havia, porque havia pessoas que tinham spreads de 2% até há 2 anos atrás, até há 1 ano atrás, e que não faziam nada, porque como as taxas estavam negativas a nível da Euribor, a prestação era curtinha, então iam adiando, ia ficando para depois. Agora, com a subida da taxa de juros, as pessoas acabaram por ter que se ver na necessidade de mexerem-se efetivamente e acabaram por correr mais atrás. E o ano passado houve, de facto, uma corrida às transferências de crédito para melhorar condições, que ainda se mantém. Até ver, mas foi algo que senti maior mudança com a subida da taxa de juros do que propriamente na concessão de crédito. A concessão de crédito tem mais a ver com haver poucas casas para vender, mas nós continuamos a fazer crédito novo. E vocês continuam a receber pedidos de transferência de crédito ou abrandou? Não, continuamos a pedir. Continuamos a receber, perdão. Vai haver uma alteração, certamente, provavelmente vamos notar mais para o ano que vem, porque os bancos que pagam custos de transferência só o fazem em taxa variável. E o que se está a passar dos últimos 6 meses para cá é que a maior parte das pessoas que está a transferir para taxa mista, que pressupõe um período de taxa fixa e depois seguido de um período de taxa variável. Então o que acontecia era, até então, nós tínhamos pessoas que estavam a mudar de banco quase 6 em 6 meses. Se lhe ofereciam um bocadinho melhor no outro banco, a gente trocava outra vez. Se ofereciam melhor, trocava outra vez. Com a alteração, com esta adesão da maior parte das pessoas hoje em dia à taxa mista, o que se vai passar é que durante o período da taxa fixa não vai haver tanta rotatividade de carteiras. Portanto, é normal que... Este processo de transferência tem custos ao cliente ou o banco, no seu pacote de oferta, não é? Assume as despesas, porque são necessárias novas escrituras e novos registros, não é? Certo. Há uma série de procedimentos que têm custos. A minha pergunta é, quem é que os assume? É a pessoa, é o cliente ou é o banco que assume isso no seu pacote de oferta? A maior parte dos bancos pagam os custos de transferência. Quase todos. E pagam as hipotecas e pagam isso tudo? Sim, pagam os registros, pagam nova escritura, pagam uma nova avaliação, Pagam a os cancelamentos também? Não, é isso que eu ia dizer. A maior parte dos bancos paga quase tudo. Nós às vezes vejo até publicidade a dizer que os bancos pagam tudo, mas não é bem verdade. A certidão de predial, por exemplo, que nós temos que pedir uma nova, que são 15 euros, os bancos não pagam. E lá está, o cancelamento da hipoteca que já existia, a maior parte dos bancos também não suporta. Mas são valores muito baixinhos, estamos a falar à volta de 60, 80 euros numa transferência que ficam como responsabilidade do cliente, que na maior parte dos casos as pessoas acabam por em 2 ou 3 meses ter isso pago. Porque também ninguém transfere crédito para poupar 5 euros por mês. Normalmente estamos a falar de valores mais elevados mensalmente ou por via
da prestação que fica mais baixa, ou, em alguns casos, até situações onde nós conseguimos spreads idênticos, mas o simples facto de eu ter o seguro no banco e mudar o seguro para fora do banco, podemos estar a falar de uma poupança. Eu tive um exemplo há uns 2 anos, sensivelmente, em que fizemos uma transferência de um cliente que estava com spread de 0,7 e transferimos para 1%, portanto, aumentámos o valor do spread, só que a pessoa em questão tinha um valor mensal de seguro de vida de 210 euros por mês, por ter sido feito num banco. Era uma idade mais avançada, um valor de financiamento elevado, mas o facto de mudarmos para outra seguradora baixou 120 euros por mês só no seguro de vida. Portanto, então numa apesar da situação subida... dessas, não mudou a entidade bancária, mudaram Não, apenas mudámos. a Neste caso seguradora. mudámos. Não, neste caso mudámos. Porque o que se passa é que nas situações onde o cliente já tem vinculado ao spread um dos produtos ser o seguro de vida ou o seguro multirriscos, se nós retiramos sem negociação com o banco e se o banco não autorizar sem penalização, vai haver um agravamento do spread, que às vezes pode não compensar. Às vezes compensa, outras vezes não, tem que ser analisado caso a caso. Nessa situação específica, para nós conseguirmos fazer o seguro fora sem agravamento por causa do seguro, nós transferimos e no momento da transferência é quando nós fazemos essa negociação. E negociamos logo com o banco para fazer, porque quando nós não fazemos no momento da concessão de crédito essa negociação, fazê-lo a meio do percurso é mais difícil. Os bancos não estão tão Abertos à favoráveis, não negociação. estão tão abertos a facilitar essas questões, sim. E em termos de crédito consolidado, também trabalham nessa área ou nem tanto? Sim, mais ou menos. É assim, existem 2 tipos de produtos de crédito consolidado. Aquele que é semelhante a um crédito pessoal, que normalmente está anexo a taxas muito altas, à volta dos 10%, que é feito de juntas financeiras, e que em determinadas situações é a única solução. Portanto, quando uma pessoa não tem uma hipoteca, não tem uma casa e está muito endividada, pode ser de facto a única solução, e nós não trabalhamos com isso. Fazemos-lo sim através de créditos com hipoteca também, onde a finalidade não é a aquisição, nem é o crédito à habitação, é um crédito multifinalidades, que não tem uma finalidade específica, e onde nós usamos a hipoteca da casa. Vamos supor, se calhar é mais fácil dar números, porque as pessoas percebem melhor com números. Vamos supor que a Ana deve 100 mil euros do crédito da sua casa, e a casa vale, na realidade, 200 mil euros. Então, nós temos ali uma margem onde vamos, desde que a Ana tenha capacidade financeira para isso, para conseguir pedir um crédito multifinalidades usando a hipoteca da sua casa para pagar outros créditos. Vamos supor que a Ana nisto tem um crédito pessoal para um automóvel de 20 mil euros e o seu marido tem mais outro crédito pessoal de 20 mil euros. Como os créditos pessoais têm taxas baixas, ou os créditos automóveis têm prazos baixos e taxas um bocado mais altas, a prestação dos dois poderia ser, por exemplo, 250 euros cada. Então, nós fazemos um crédito multifinalidades para liquidar esse financiamento, estendemos o prazo e as duas prestações, que seriam 500 euros, conseguimos metê-las, se calhar, em 100. Então, foi de facto um produto que nós temos usado muito no último ano e meio, com a subida de taxa de juro, porque muita gente que até tinha a sua vida estabilizada, com rendimentos normais, estáveis, a nível da média, e tinham toda a sua vida preparada para conseguir pagar estas responsabilidades, com a subida repentina da taxa de juros, viu-se aflita. E nós conseguimos usar esse produto para conseguir, de facto, melhorar as condições dos financiamentos e dar mais liquidez às famílias. Ok. Pedro, para terminar, e no âmbito de transferência de crédito, uma vez que foi uma coisa que trabalhou agora mais intensamente, que sugestões ou conselhos daria a uma pessoa que eventualmente esteja a pensar em transferir o seu crédito para outra entidade? Bom, para começar, que o faça, porque pensar, muita gente pensa há muito tempo, não é? Mas o problema é dar aquele clique final, que não é uma coisa que demora tanto tempo. Às vezes as pessoas têm algum receio, não têm tempo e tal. Não é uma coisa que demora tanto tempo quanto isso. E, de facto, em muitas e muitas situações, há poupanças não só na prestação mensal, como há poupanças nos seguros, eventualmente nos produtos, dependendo do banco que estamos a falar. Permite-nos ter a possibilidade de validar se há alguma forma de sermos um bocadinho mais eficazes na gestão do nosso dinheiro e dos nossos créditos, nomeadamente através da consolidação. Portanto, o maior conselho que eu posso dar é que, de facto, tomem uma atitude e peçam ajuda, ou façam para vocês. Existem intermediários de crédito, nós e outros, que podem ajudar. Se não quiserem ajuda de ninguém, tentem fazer, se tiverem conhecimento para isso, mas efetivamente façam alguma coisa, porque o português acho que tem um bocadinho a coisa de deixar
para a última, e nós vivemos essa situação agora com a subida da taxa de juros. Foi só quando as pessoas se viram aflitas é que efetivamente fizeram alguma coisa, mas em muitos casos nós podíamos estar a poupar já há vários anos 50 euros por mês, 100 euros por mês, que não se pouparam por inércia das pessoas. Portanto, acima de tudo, tomem uma atitude e deem um passo em frente, porque certamente vai valer a pena. Obrigada, Pedro. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Acho que foi uma conversa produtiva e acho que deixou aqui bons conhecimentos para quem tenha curiosidade sobre o assunto. Obrigada. Desejo-lhe felicidades profissionais e pessoais e até uma próxima vez. Obrigada. Até uma próxima. Obrigado, Ana.